A graça e a paz a todos, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos com mais uma EBD online. E domingo agora será o dia 1 de fevereiro, a lição é de número 5, e ela tem por título O Deus Filho. Como assim, o Deus Filho? O texto áureo nos diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, verso 5, parte B. A verdade prática ainda nos diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador a não ser Jesus Cristo, tá? Então, queridos, antes de tudo, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida, tá bom? A lição, ela tem 3 tópicos, e a gente vai estar trabalhando aqui primeiro a introdução, mas a palavra-chave da lição, ela nos diz Cristo, né? Ungido, Cristo. A introdução diz assim: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração de Mateus 17, 1 ao 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus Filho, né? Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho, amados irmãos. A gente vai ver pelo menos 3 momentos em que o Senhor manifesta a sua glória como homem, sem deixar de ser Deus, tá? Porém, a lição não vai estar trazendo isso aí. O primeiro tópico nos diz assim: a divindade do Filho. A gente vai observar que aonde inicia esse preceito da divindade do Filho? A gente vai ver que o primeiro subtópico do primeiro ponto fala da concepção virginal de Jesus, né, que se deu ali com Maria, né? A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Como é que eu vou explicar, irmão, que um Deus vem agora coabitar, atuar no ventre de uma mulher e se transformar em homem, né? Houve um processo aí de transformação que a gente vai observar. Então o anjo Gabriel, ele explicou, né, a Virgem, ele descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha bem. É por isso que a gente não pode dizer Maria cheia de graça. Maria não era cheia de graça, mas a Maria, ela foi a condutora da graça. Ela recebeu a graça que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele vai dizer em Lucas, né, no 35, o texto afirma que Jesus seria concebido por uma ação, e a gente vai ver que é uma ação plena do Espírito Santo, e pela sombra do poder de Deus. Então aqui refere-se à presença divina, assim como o Êxodo 40, versículo 35, assim o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, né, do grego dunamis, que está ligado à ideia de poder. Já lá sobre a sombra, a palavra grega episkiazo, né? E aí, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. E aí a gente não vai entrar em detalhes dessa concepção, porque existem vários outros detalhes, mas não é a proposta da lição. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que o poder desse Deus é tão tremendo, tão grande, que você lembra quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e ela era considerada imunda por tudo e por toda a sociedade,
e ali ia ser apedrejada, mas ninguém apedrejou, nem teve a ousadia de apedrejar, porque ela tinha tocado em Jesus e tinha ficado purificada, né, da sua imundícia, tinha ficado curada da sua enfermidade. Aqui tem um detalhe maior ainda do que isso. Porque alguém pode dizer, como é que Jesus poderia ter vindo do ventre de Maria? Maria, então, nunca pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, afastados, ficaram da glória de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo morrer e resgatar-nos, comprar-nos com o seu precioso sangue. E Maria fazia parte também desse pacote. Porém, o que é que acontece? Jesus, quando atua no ventre de Maria, em vez de ele ter alguma contaminação de pecado, pelo contrário, ela foi purificada, ela é agraciada, né? Ela é condutora agora da graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus, sem pecado, perfeito, da mesma essência, natureza do Pai, tá bom? Então, dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade. A gente vai ver aqui o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo está atuando aí nesta operação miraculosa da concepção virginal de Jesus. No segundo subtópico ainda fala da deidade absoluta do Filho. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, né? A palavra homoousios, do Pai, né? Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. A gente vai ver o texto de João, está claro, lá no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai ao mundo, né? Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, e aí é onde vem a união hipostática, né, de Jesus das duas naturezas, possuindo natureza divina e humana, unidas numa única pessoa, né? Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação nenhuma, de acordo com o Concílio de Calcedônia, em 451, depois de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos 1, 3 e 4, 9 e 5 vai falar sobre isso. Então, sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e toda a humanidade. A humanidade precisa desse mediador chamado Jesus, que hoje nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir até ele, e ele nos conduzir até o Pai. Então, no terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. E aí a gente vai ver que é igual ao de Deus, igual ao do Espírito Santo, né? Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade, né? Que são aqueles atributos que a gente aprendeu, são atributos incomunicáveis. Ele não é comunicável ao ser humano, a nós, seres humanos. Ele é apenas um atributo divino, que só é compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre eles está o primeiro aqui que o comentarista citou, que é a eternidade. Olha lá, Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai, conforme Isaías 9:6. E o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Imutabilidade é um outro atributo divino incomunicável. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Não há uma mudança de caráter, uma mudança de maneira de amar. Não. No seu ser e no caráter, não há mudança. Ele também é onipresente, certo? Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente. Jesus declarou sua presença universal. Estarei convosco, Mateus 18, 20, todos os dias, até a consumação do século. Ele também é onisciente. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos, conforme João 21 e 17. Ele é onipotente, tem todo poder, soberania, a onipotência lhe pertence, é outro atributo divino de Jesus. Nada é impossível para ele, tá? Ele é o Aleph, o Ômega, o princípio, o fim.
Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem à exclusividade a Deus. E isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Ele é Deus, só pode ser Deus. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho, conforme João 20:31. Então, queridos, no segundo tópico da nossa lição, ele nos fala sobre a centralidade do Deus Filho. Qual é a centralidade do Deus Filho? Né? Pedro, Tiago e João, por exemplo, a gente vai ver que esse primeiro subtópico do segundo ponto diz a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João tiveram oportunidades exclusivas com Jesus, né, quando estava aqui na terra. E dentre elas foi a ressurreição da filha de Jairo, foi quando ele suou no jardim de Getsemane e quando ele esteve aqui no Monte da Transfiguração, conforme Mateus 17, o primeiro. Neste local, Jesus transfigurou-se de diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, olha só, e as suas vestes se transformaram, se tornaram brancas como a luz. Isso lembra muito a revelação lá na frente do Apocalipse. Seu rosto igual ao sol em todo resplendor, suas vestes brancas como a lã, né, como a luz, e aí por diante. Então o verbo aqui da palavra transfigurar é traduzido do grego como metamorfo, ou metamorfose, traduzido, né? Que tem a ver com transformação, mudança de condição, e aí transformação e mudança. Houve uma metamorfose, ou seja, na ocasião Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina que estava nele ali, tá? Com aparência resplandecente, um prólogo escatológico, né? E um vislumbre do Cristo ressurreto, depois de ressuscitado ao terceiro dia, que subiu aí ao céu. Então, olha, em corpo glorificado, sua glorificação. Então, uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo. Ele era Deus e ele era homem, tá? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é apenas uma pessoa. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado, tá certo? Então, no segundo subtópico do segundo ponto, ele diz assim, o testemunho da lei, ou seja, lei e dos profetas. Você vai ver que no Monte da Transfiguração, quem é que aparece? Moisés e Elias, né? Apareceram Moisés e Elias falando com eles. Olha o que é que acontece. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, não foi uma consulta aos mortos, de jeito nenhum, até mesmo porque Elias não morreu, né? Moisés, a Bíblia diz que morreu Moisés, servo do Senhor, mas ninguém achou o seu corpo, ninguém viu o seu corpo, tá? E independente dessa questão aí, aqui há uma simbologia tremenda de fatos relevantes, que alguns outros se tornam irrelevantes diante dele. Ele é escute bem, aqui a gente vai ver mais um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representava a lei, foi o maior profeta do Antigo Testamento que trabalhou a ideia da lei, inclusive escreveu alguns livros, entre eles o Pentateuco. Ele é o mediador da antiga aliança, é o legislador do povo hebreu, foi quem tirou o povo hebreu lá de Israel, representava o próprio Deus e Arão representava ele. Ele é o mediador, então sua presença indica que toda a lei apontava para Cristo. Moisés está ali dizendo, pronto, a lei está apontando para ele, ó. Passou, agora é ele, tá? Elias representava os profetas, considerado um símbolo da proclamação profética, um dos maiores profetas também do Antigo Testamento, né? Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, a vinda do Machia. Olha, vai vir um Machia aí, quando ele vier vocês precisam escutá-lo. A presença deles, esses dois personagens testemunharam que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Você vai ver que a presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Os dois depois desaparecem. E aí você vai ver só o próprio Jesus lá. Então, no terceiro subtópico do segundo ponto, ainda nos diz assim, a aprovação divina do Pai. Primeiro, a glória sobrenatural de Jesus. Segundo, o testemunho da lei dos profetas, que é Moisés e Elias. E agora a gente vai ver a aprovação divina do Pai. Ou seja, a transfiguração, ela atinge, querido, seu clímax
com a voz audível, escute só, do próprio Deus. Apenas 3 vezes Deus manifesta a sua voz na Bíblia, e uma dessas 3 vezes é essa, além da do batismo lá. Tá? Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, a voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, autenticando, confirmando, em quem me comprazo, a minha alma tem prazer nele. Mateus 13:17, e a parte, até o verso 5, né? E a parte B. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno em natureza divina, não só humana, mas divina. A expressão em quem me comprazo. Ele repetiu isso lá no batismo, mas ele estava ali, natureza humana, mas veio ali a apresentação do Espírito Santo também sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E agora o próprio Deus falando, confirmando em quem me comprazo. Ou seja, eudoqueza, que revela que o filho é aquele em quem o pai se deleita. Eu me deleito em ser pai desse menino. Eu tenho prazer, alegria, gozo. A voz do pai é uma afirmação da centralidade de Cristo, ou seja, e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai e consubstancial com ele, conforme João 14, 9 e 10. Então, queridos, ainda temos aqui o terceiro tópico da lição, que ela tem por título A Missão Redentora do Deus Filho. Que missão foi essa? O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Ele diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Ou seja, o que ele disser está dito. O que ele fizer está feito. O que ele ordenar está ordenado. O que ele determinar está determinado. Então a declaração reflete a profecia de Moisés. O próprio Moisés dizia isso, que havia um profeta superior a ele e que o povo escutasse. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Vocês não me ouvem, mas agora não vão me ouvir mais, eu ouvi a ele. Tá? Deuteronômio 18 e 15. Então, a Escritura deixa claro que esse profeta prometido é do próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá, queridos? A instrução escutai-o, né, coloca o filho em posição de supremacia sobre a revelações anteriores. Não é Moisés a lei e nem Elias agora os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo ressurreto, conforme Hebreus 1, 1 ao 2. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga aliança e nova aliança, tá? Centrada na pessoa do Filho, do Deus Filho. Ou seja, logo negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus na terra. É rejeitar a autoridade do próprio Deus, porque o Filho é também Deus, ou o próprio Deus, melhor dizendo. No segundo subtópico, queridos, ainda do terceiro ponto, diz assim, a exclusividade de Cristo na redenção. A gente vai ver que após a visão do Cristo transfigurado, né, lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia declara, erguendo eles os olhos, ninguém mais viram, senão Jesus. Ou seja, essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente o único e exclusivo na obra da redenção. Não tem outro. Não tem Moisés, não tem Elias, não tem Maria, não tem José, não tem Pedro, nem João. É Cristo. Então, ó, a presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Lembra de Mateus 5,17? Que ele cumpriu toda a lei. A lei se cumpre em Cristo. Não ia nem um tio, nem uma vírgula ser abolido. A lei toda se cumpriria em Cristo. A lei. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. De todos. Toda a Escritura aponta para quem? Para ele. Lucas 24,17, Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado aos homens, é o Emanuel, é o Deus entre os homens, João 14,9. Ele é o resplendor da glória divina,
Ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Não é aquele sacrifício da antiga aliança que o sumo sacerdote oferecia uma vez no ano, oferecia depois no outro ano, a festa do Yom Kippur, o dia do perdão. Não, ele entrou de uma vez por toda, o escritor dos Hebreus vai dizer, e fez uma oferta eterna. Tá? Então, seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus é que permanece. Porque agora ele é o tipo, eles eram um antítipo do tipo que é Cristo. Amém? Então, no terceiro subtópico do terceiro ponto, nos diz assim, o aprendizado pela experiência. Quantas coisas a gente não aprende com a experiência, né, amados? Quantas vezes o Senhor não nos dá experiências dolorosas, experiências boas, experiências ruins, e a gente precisa lidar com isso, por mais duro, por mais complicado que seja, né? Que Deus nos ajude e nos dê vitória pelo poder do seu sangue, pela sua infinita graça e misericórdia, porque não somos merecedores. Então, a revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, houve um ensinamento ali para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. O que Jesus ia passar ainda? Né? O que ele não passou depois? E os discípulos foram obrigados a passar por aquele processo, né? Inclusive muitos fugiram, na verdade. Pedro negou, mas depois ele reconhece, pede perdão, chora. Então, mais tarde Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Ele diz assim, mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro 1, 16, 17. Então a transfiguração, queridos, portanto, é um vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e o domínio, e todo o domínio. Amém? Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe. Ele vai dizer, diante dessa glória somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé, tá? E esperança, conforme a carta aos Hebreus 12:2. Então, concluindo a nossa lição, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e muita gratidão. Portanto, Cristo é o único mediador e salvador, sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amados. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por este momento oportuno na tua presença. Abre a mente de cada um, coração, e nos dá uma aula abençoadora em nome de Jesus. Amém.